Olá, escultores e fãs da arte em biscuit, bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou apresentar para vocês essa última peça que eu fiz. Deu bastante trabalho. Eu comecei a fazer ela antes daquelas peças lá de heroínas e monstros que eu fiz no começo da quarentena. E só terminei depois, bem tempo depois. Deixei ela bastante tempo parada, mas finalmente consegui terminar ela. Para pessoas que são leigas no assunto, esse aí é o elmo do Lich King do jogo World of Warcraft. Vou mostrar para vocês como que eu fiz ele, mas antes vou falar a respeito aí da parte de tintas. Não foi tão difícil pintar esse elmo, porque eu já tinha usado bastante massa preta nele. Aí as partes que eu usei massa branca eu passei tinta preta. E daí depois eu fiz um dry brush não muito dry, né? Com essa tinta metálica aí que é o alumínio. Também da Acrylex. O que deu mais trabalho, esse daí deu trabalho assim em termos de tempo, que teve que ficar pintando e tal. Mas o que realmente deu mais trabalho aí foi essa joia que fica aí na testa. Vou dar um zoom para vocês verem ela mais de perto. Essa joia, eu usei várias tonalidades de azul para fazer ela. Peguei o vídeo também do Átila de pintando miniaturas, quando ele faz a parte de joia, só que ele fez joias redondas. Essa aí é uma joia assim meio piramidal. E eu tive que usar outro tipo de efeito, me ajudou bastante o vídeo dele. Mas foi uma questão de passando tinta sobre tinta, daí passando um pano molhado para fazer a mistura das tintas, depois colocando uma tinta um pouco bem diluída e mais clara aí nessas partes de quina aí para dar esse efeito, né, de que é extremidade. E foi a parte que realmente na parte de tinta que me deu mais trabalho para acertar as cores, acertar e dar essa impressão de joia brilhante aí com tonalidades escuras. Voltando a falar um pouco do elmo, essa aí foi uma interpretação que eu dei a respeito do elmo, porque o que eu usei de base para fazer esse elmo foi um outro elmo que eu já tinha feito na forja mesmo, que era um elmo típico de anão, assim, com a parte de cima do elmo chata. Isso daí dificultou por esse trabalho, né? Porque o elmo do Lich King ele é arredondado em cima, com um pouco uma certa crista assim no meio. Ficou diferente, tá? Não a minha intenção não foi fazer exatamente igual. Tinha limitações físicas aí que eu não conseguia trabalhar. E eu quis dar a impressão de ser uma coisa assim, gelo. O elmo do original dele dá a impressão de ser um aço. Vou até colocar o modelo aqui que eu usei, que foi do bonequinho, tá? É a impressão que seja um aço escurecido, que é tipo um ébon, tipo um minério que tem lá nas terras lá do Lich King, que é esse tipo de metal aí, que é um metal escurecido só com brilho metálico. Já no meu quis dar mais essa impressão de ser um elmo gélido, nevado, muito mais assim, muito mais tons frios, né? Enquanto aquele é um tom mais sombrio, esse aqui é um tom mais frio. Parece que ele está metálico e coberto de neve ao mesmo tempo, que foi a ideia que eu quis passar. A escultura eu tive que mudar algumas coisas também, que nem eu falei para vocês. Por causa do elmo que eu fiz por baixo, que foi o alicerce para eu moldar o biscuit em cima dele. Vocês que trabalham com biscuit também, ele tem certa aderência a aço. Eu fiz alguns testes, na madeira vai muito bem. E finalmente, se a marca for boa do biscuit, ele vai grudar em aço também. Tanto a massa clara, que era a branca que eu usei nele, como a maioria que foi a massa preta, eu usei da Inkway. É uma marca muito boa que vocês veem aí que gruda até em aço. Ele não tem aquela aderência super consistente, mas em peças pequenas, por exemplo, eu fiz
peguei uma lixa que ela não tinha empunhadura e coloquei um pouco de massa de biscuit e ficou parecendo Durepox. Então, para vocês verem como que certos tipos de biscuit têm uma grande capacidade aí de aderência em outros materiais. Pensando nisso, criou essa ideia de eu fazer esse elmo. Foram cerca de 2,5 kg mais ou menos, não sei ao certo a medida certa, de massa de biscuit. O elmo ele já pesava por volta de 2.800, 3 quilos só de aço, daí foi a massa em cima. Agora ele está pesando cerca aí de 5,2 kg. Vou dar uma giradinha para vocês verem ele melhor. Como vocês talvez conheçam o elmo, ele está diferente, justamente por causa do elmo base que foi feito, né? Eu tive que aproveitar a estrutura do elmo base para fazer ele. Então era um elmo de anão e de repente virou um elmo de um rei bruxo. Eu usei muitas poucas ferramentas nele, que minha ideia foi querer fazer mesmo bastante coisa à mão livre. A massa de biscuit preta ela é um pouco mais, ela parece até uma coisa meio emborrachada assim. Ela é um pouco mais difícil de, por exemplo, você pegar uma parte e juntar com outra, por mais que você passe a mão, às vezes passe ferramenta, ela ainda assim demonstra uma divisória, ela é chatinha nessa questão. Eu não sei se talvez pelo uso do pigmento ela perca alguma pouco de propriedade assim de aderência nela própria. Eu gostei muito do resultado, eu acho que ficou muito legal, não ficou exatamente igual o do Lich King, mas ficou um elmo similar e pretendo aí usar isso aí para cosplay, para tirar fotografias, fazer exposições, muitas coisas com ele. Mas o que eu queria mostrar com esse elmo para vocês é que biscuit tem muitas formas e jeitos de você trabalhar com ele. Então, que nem eu mostrei para vocês, mostrei as bonecas, os monstros que eu fiz casinha, que é já o biscuit aí subindo em estruturas aí com 90 graus e chegando no limite aí, além disso, seria um elmo aí, uma estrutura metálica que você está usando o biscuit simplesmente para fazer o molde. Também acredito eu que dê para fazer espadas, acho que é até mais fácil do que elmo, né? Porque o elmo tem ângulos muito retos, tal, e espada, você trabalhando de um lado, depois trabalhando do outro, acho que fica bom também. Mas tem que ter muita atenção com essa questão aí de aderência, se o biscuit consegue grudar nessa superfície. Então tem que deixar áspero, a superfície não pode estar pintada. Se vocês colocar uma cola também é bom para garantir, né? Uma cola que faça aderência da massa com o aço. Não sei se é uma cola fácil de achar ou também se não é aquelas de contato que elas secam muito rápido. Então tem várias questões aí. Logicamente que eu não vou ficar brincando com esse elmo aí a torto direito, né? Porque eu também estou ciente das limitações aí da aderência do biscuit. É um elmo mais para mostrar e tirar fotografia, assim, não é para sair lutando com ele. Mas vamos falar a respeito da estrutura dele. Bom, vou mostrar para vocês de como que era ele antes e as etapas de conforme ele foi se transformando até ficar desse jeito. Então, terminando agora a parte do elmo finalizado e vamos para a parte do making of de como que ele foi feito. Então, me acompanhe que tem muito mais aí.